não ir por esse caminho, certo? Então, assim, a minha experiência me leva a duvidar desse papo de a polícia vai te salvar, certo? Mas eu ainda achava, quando eu fiz esse pedido de porte, que a polícia ela era obrigada a fazer isso. Então, por muito tempo, eu dei o benefício da dúvida, por exemplo, para a Polícia Federal, de que eles indeferiam os portes, as posses, dificultavam o acesso à arma de fogo do cidadão, porque estavam sobre um governo de esquerda, um governo desarmamentista, o governo do PT, e o delegado que eventualmente descumprisse essas ordens sofreria consequências em relação a isso, né? Então, eu, como uma pessoa de bom coração e de boa fé, sempre achei isso. Falei, cara, pô, coitado do delegado da Polícia Federal. Eu É o também tinha feito essa impressão, viu. passou e tal, né? Então, eu sempre achei isso, sempre achei isso. E, inclusive, né, vou me estender um pouco e contar uma história que vocês quase não tiveram, César Melo. Vocês quase não tiveram César Melo. Porque eu tenho um tio que é muito, muito petista, né? Ele foi presidente da Comissão da Verdade, certo? Nossa. E quando eu estava passando por essa situação, ele me convidou para uma reunião em Brasília com o ministro da Justiça, certo? E, na época, depois eu fui desconvidado, porque meu pai conversou com ele, e provavelmente eu acho que meu pai falou assim: você tá louco? Você vai levar o César para uma reunião com o ministro da Justiça? Né? Comeu cocô? O que é? Eu não conheço o César, caralho, né? Uhum. Mas hoje, conhecendo a política, conhecendo como as coisas acontecessem, eu tenho certeza o que ia acontecer. Você sabe o que ia acontecer? O ministro da Justiça era o José Eduardo Cardoso, né? Você sabe o que ia acontecer? Eu comentei com meu pai, eu falei, pô, o tio lá me convidou para ir lá para Brasília, eu vou para Brasília e tal, e vou fazer a reunião lá e vou dedurar o delegado da Polícia Federal aqui do Paraná pro ministro. Vou fuder com o cara. É que o cara está descumprindo a lei, que eu comprovei a efetiva necessidade e o cara me indeferiu o porte. Você sabe o que ia acontecer? Eu ia ser levado para essa reunião e eu tenho certeza absoluta que o ministro ia falar assim: nossa, que absurdo. Como que o delegado faz um negócio? Eu vou resolver isso para você agora. Eu ia passar a mão no telefone, ia ligar lá e falar assim: ó, defere o porte do César. Entendeu? Eu ia voltar para Curitiba e o delegado ia me dar meu porte. E daí, para mim, ia parecer: tá tudo certo. Verdade. Né? O delegado que foi filha da puta. Entendeu? E eles iam botar o meu nome numa listinha lá de: ó, esse é da turma, tá autorizado o porte, né? E era capaz até de eu virar petista, entendeu? Então, foi muita sorte que na época eu não fui nessa reunião com o ministro da Justiça, porque tenho certeza que era isso que ia acontecer, né? E daí eu não ia sentir as dores que a população em geral sente, né? Mas por muito tempo eu dei esse benefício da dúvida para a Polícia Federal sobre, pô, os caras são obrigados, até que veio o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro deu ordem para os caras, falou, defiram o porte. O Bolsonaro fez um decreto que vigorou durante 70 dias, que dizia o seguinte: quem é CAC não precisa comprovar a efetiva necessidade. Faz o pedido sem comprovação de efetiva necessidade e a Polícia Federal vai deferir o porte. Eu dei entrada no meu pedido. Quando eu fui protocolar o meu pedido, a mocinha do balcão falou: nem adianta dar entrada nisso, porque esse decreto é inconstitucional. Controle concentrado de constitucionalidade pela mocinha do balcão federal, certo? Controle concentrado de constitucionalidade pela mocinha do balcão da Polícia Federal. Nem adianta dar entrada que o delegado não vai deferir nada. Esse decreto é inconstitucional, vai ser declarado inconstitucional pelo STF, vai ser derrubado pelo Congresso, não sei o quê, não sei o quê. E o que a Polícia Federal fez? Ela fez um motim. Todos os pedidos protocolados, primeiro que eles criaram um monte de problema para você protocolar,
E todos os pedidos protocolados foram represados. Nenhum foi decidido, porque se fosse decidido seria obrigatório o deferimento. Seguraram tudo. Quando o decreto foi derrubado, eles indeferiram tudo. Indeferiram tudo de lote, certo? Uhum. Ou seja, houve um motim da Polícia Federal contra a ordem direta do presidente, via decreto, determinando o deferimento desses portes de arma. Então, eu vejo um monte de bumbum doído aí. Ai, porque o Bozo não me deu o porte. O Bozo te deu o porte. Quem fez o motim e não entregou o seu porte foi a Polícia Federal. Então, nesse momento, a Polícia Federal perdeu toda a minha boa-fé de que eles indeferem posse e porte, porque se eles não fizerem isso, eles serão perseguidos por governo. Porque quando havia um governo que mandava eles deferirem, eles continuaram indeferindo. Então, não se trata de uma política de governo, uma política deste ou daquele presidente. Esta é uma política institucional. A Polícia Federal não quer o cidadão armado, né? Mas aí, tudo bem. Então, foi até feito um meme na época lá, a Polícia Federal, não foi o PT, foi a Polícia Federal que desarmou o cidadão. Só que ainda foi mantido o porte abacaxi, que era o porte de trânsito. E daí eu me vi, durante 4 anos, escrevendo decreto atrás de decreto, e o principal trabalho que a gente tinha ao redigir um decreto para tentar mandar lá para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Justiça implementar, era o seguinte: premissa. O policial vai tentar achar uma brecha para levar o cidadão preso. Como que a gente escreve isso de uma forma que não fique nenhuma brecha para o policial levar preso? Só que é o seguinte: ninguém nunca é preso por porte ilegal pela Polícia Federal. As pessoas são presas pela Polícia Militar. E o que aconteceu aqui no Paraná? Aqui no Paraná, existe uma lei há bastante tempo que prevê, uma lei criada pelo Requião, que prevê uma premiação em dinheiro para apreensão de arma. O único crime no Brasil que o policial recebe um prêmio por combater é porte e posse ilegal de arma. É o único crime. O resto, tudo, dane-se, se fez ou não fez, certo? No máximo um tapinha no ombro. Então, tem a lei, só que precisa do decreto para regulamentar. E um deputado aqui no Paraná, ele ganhou prometendo ajudar as polícias e tal, e o governador Ratinho, ele é um cara que, tipo, ele é mais eficiente e tal, então ele tem um pensamento assim, o cara quer aumento, beleza, mas aumento por quê? Né? O que Maria leva, no caso Maria, a população? Eu vou te Uhum. dar aumento, é porque eu ganho pouco, ótimo, pede demissão. Pula na piscininha da iniciativa privada, né? Quem ganha pouco pede demissão, né? Não, mas é que a minha carreira, então você não ganha pouco, né? Você ganha menos do que você gostaria, mas pouco, quem ganha pouco pede demissão, né? O governador já tinha mais ou menos, e daí o pessoal estava meio puto com esse deputado, porque ele prometeu ajudar os policiais, mas ele é da base do governo, e daí ele não conseguia ajudar os policiais. Aí o jeito que ele achou de ajudar os policiais é implementar esse prêmio, fazer o decreto implementando esse prêmio, e o governador fez o decreto com apreensão de arma. Daí, acho que umas 2 semanas depois que ele fez o decreto, um amigo meu, que tem porte de arma, foi preso na saída do clube. Com porte de arma, com guia de trânsito, com tudo certo, entendeu? E por que que estava acontecendo isso? Porque o decreto foi escrito de uma forma que a premiação era paga pela apresentação do BO. E existem 2 boletins de ocorrência. Existe o boletim de ocorrência Polícia Militar, que ele pega você, apreende e ele põe lá no boletim de ocorrência. Apreendi um indivíduo assim com essas armas, certo? E outro boletim de ocorrência, que é a apreensão na delegacia. Então, o que o cara fazia? Ele apresentava o cara na delegacia e fazia o boletim dele de condução com as armas. E daí o delegado liberava, daí não tinha o boletim da Polícia Civil.
Mas o boletim da PM tinha e ele ia lá e recebia o dinheiro, entendeu? Então virou campana na saída de clube, entendeu? Campana na saída de clube. E daí eu fui atrás de fazer uma alteração nesse decreto para dizer que se a arma tivesse documentação, não teria premiação e, se houvesse a condução, teria Legal. obrigatória abertura de PAD e correu lá, fez e o governador publicou. Então, e no Paraná ainda está válido isso aí. O decreto que coloca premiação para a arma, ele tem uma ressalva dessa questão que fui eu que coloquei. E daí, isso daí eu bateu na cabeça. Mas peraí, cara, a polícia tinha que estar atrás de bandido, cara. Os caras estão abordando gente na saída do clube para receber um prêmio que eles sabem que não é devido. Esse prêmio é devido para o cara que botou a vida em risco, entrou em combate e apreendeu arma de bandido, utilizada para cometimento de crime real com vítima real. Aí o cara vai lá e usa uma brecha na lei para pegar a arma de cidadão que está com um problema documental, entendeu? Que não são crimes reais, são crimes imaginários, né? Porque, por exemplo, vamos pegar essa diferenciação entre crimes reais e crimes imaginários, é bem importante, né? Então vamos pegar assim, o cara tá com uma arma e ele apontou a arma para alguém para ganhar a discussão, ameaçou lá, porque o Corinthians é melhor, entendeu? O cara, não, o melhor é o Palmeiras, entendeu? O cara, saca uma arma, o Corinthians é melhor. Quem que é a vítima desse crime? Palmeirense. Do palmeirense, a pessoa que foi ameaçada, entendeu? Agora, o cara tá com uma arma e ele não ameaçou ninguém. De repente, ele até teve essa discussão, mas ninguém nem viu que ele tá armado, entendeu? Ninguém nem viu que ele tá armado e ele também não lembrou. O Corinthians é melhor, o outro é o Palmeiras, é melhor. Tem uma discussão ali e mais para frente lá ele é abordado pela polícia, porque alguém chamou a polícia porque estava tendo uma discussão. Pegaram ele com a arma na cintura. Quem que é a vítima dele estar com essa arma na cintura? Ninguém. É o corintiano. É o Estado. No máximo, o Estado, né? Por quê? Porque o policial ele ficou numa situação de mais risco ao abordar alguém armado do que se a pessoa tivesse desarmada, entendeu? Então é necessário um treinamento maior, uma técnica de abordagem melhor para abordar Atenção alguém maior. armado do que para abordar alguém desarmado. Então a vítima, no caso ali, é o Estado. Porque quando o policial está agindo, ele não é o CPF do fulano, é o Estado que está agindo, né? Então, existe uma diferenciação bem clara. Num caso, você tem uma vítima, né? Essa vítima deve ser protegida pelo Estado. No outro caso, você não tem vítima nenhuma, né? Então, ele é um crime imaginário, não é um crime real. Só que o grande problema que a gente tem visto é que a polícia tem se dedicado cada vez mais a apuração de crimes imaginários. Porque o crime imaginário é muito mais gostosinho, entendeu? Você pega um crime real, você vai abordar um cara que sacou a arma para ameaçar o palmeirense. Qual que é a chance da viatura chegar e o cara atirar nos policiais da guarnição? É muito maior do que o cara que participou da mesma discussão, mas ele teve o controle emocional de nem mexer na arma, nem manifestar, nem mostrar que estava armado, nada. Ele só participou da discussão e provavelmente foi abordado lá na frente, porque justamente por ele estar armado, falou: isso aqui vai escalar, eu vou ter que sacar essa arma e eu não quero que isso aconteça, então eu vou embora. Deixa o cara me xingando, filha da puta, eu vou embora. Entendeu? Então, o que acontece? O que é mais gostoso? É mais gostoso o cara que tem autocontrole, porque se o cara não sacou a arma para encerrar a discussão, qual é a chance dele atirar na guarnição? É zero. É zero. Ele tem aquela abordagem que é aquela, né? Mão na cabeça, cara, mão na cabeça. Tá armado? Tô. Onde é que tá a arma? Tá aqui. Tem mais uma arma? Não tem, né? Teu carregador, não sei aonde. O cara coopera 100% com a operação policial, só que no final das contas, o prêmio do policial é o mesmo, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba havendo um incentivo para a polícia combater o crime imaginário. E a situação de conforto
faz com que os escassos recursos da polícia sejam destinados excessivamente ao combate de crimes imaginários, que nada mais são do que opressão do Estado ao cidadão, né? E a gente está chegando num ponto aonde, basicamente, a polícia ela serve de garantia das ideias de idiotas de políticos que garantem a opressão da população, tá? E quem discorda de mim ou está errado ou não estava no Brasil em 2020. Pois é. Teve gente que até comentou isso aí na nossa live. Falou aqui, ó, o Arnaldo Reginato, o melhor exemplo do Estado